Tá no ar o ABOcast, podcast oficial da Imunemato, podcast que promete te tirar do sufoco do plantão. Eu sou a Tami. E eu sou o Bruno. E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bruno, como é que você tá? Tá tudo certo? Tô bem sim, Tami. Tudo bem. Você? Eu também, estou animada, porque agora a gente também vai colocar o podcast disponível em vídeo para o pessoal assistir, né? A gente aqui falando no YouTube. Ah, Então, é? se você está ouvindo a gente no Spotify e não segue a gente no YouTube, procura lá o nosso canal Imuno e Hemato no YouTube, que esse podcast vai ser colocado lá como forma de vídeo para você também ver a nossa carinha aqui. Legal, né, Bruno? Legal, legal. Tô até mais arrumadinho agora, Tami. Tá Então, eu também tô até, passei um perfume aqui, mas vamos lá. Bom, hoje é dia da gente falar de um tema crucial, eu acho que é crucial, né, para a segurança transfusional, para um bom funcionamento, né, do que a gente precisa para transfundir, principalmente com grupos específicos que a gente vai conversar aqui durante esse episódio. E muitas vezes o pessoal não dá tanta atenção, né? Assim, principalmente quem faz a prescrição do hemocomponente, que é os procedimentos especiais de hemocomponentes. Então, vamos falar de três especificamente, que é a leucorredução, a irradiação e a lavagem de hemocomponentes. Legal, Tami. Esse é um negócio muito interessante, né? Algo realmente que o pessoal tem que saber o que acontece, porque é importante, né, Tami? Porque, assim, muitos deles vocês vão perceber que é uma forma de prevenção. Né? Então, a gente previne também os pacientes, né, de formar o anticorpo, é uma preocupação que a gente quer, prevenir que eles recebam muita transfusão. Mas quando recebem transfusão, tem alguns indivíduos que precisam de um componente que seja processado, mais processado, né, que seja de uma forma, né, a gente vai falar aqui de leucorredução, o leucócito não pode estar, ou o linfócito tem que ser ali inativado, por que isso aqui tem que acontecer, né, Tami? Ou lavar, né, lavagem. Então, tem alguns casos que precisa disso. E para o pessoal que está na bancada ali no Imunemato, é importante, né, Tami? Imagina tá lá o pedido, você nem se ligou que tinha que ser uma bolsa leucorreduzida, e aí você cruzou ali uma bolsa que não era leucorreduzida. E aí já passou da data e você não pode leucorreduzir. Aí todo o seu trabalho foi por água abaixo. Agora, a partir do momento que a gente sabe, né, Tami, bateu aquele diagnóstico ali, você fala, opa, pode ser que precise de leucorredução, deixa eu dar uma ligadinha aqui, perguntar para o médico se está certo isso mesmo, e aí você separa a bolsa mais certinha, né, Tami? É isso aí, Bruno. São procedimentos especiais, né, que a gente fala, que são modificações que a gente faz ali no hemocomponente. A gente vai começar falando da leucorredução, né? Então, leucorredução é a redução dos leucócitos, né? O nome é bem... você consegue saber o que é pelo nome. Algumas pessoas chamam de filtrar, eu já vi leucodepressão, mas eu acho que o nome mais correto é leucorredução, porque você remove ali 99,99% dos leucócitos, até quando você vai olhar no rótulo do filtro, né, no plástico, ele está escrito lá exatamente isso. Então, essa leucorredução é o processo mesmo da remoção dos leucócitos dos hemocomponentes, mais especificamente dos concentrados de hemácia e das plaquetas, tá? Então, os leucócitos, eles não têm função terapêutica nas transfusões, salvo aquelas transfusões específicas que são raramente solicitadas, que é concentrado de granulócito, né? Que aí sim a gente vai fazer a infusão de leucócitos, mas não tem uma função terapêutica nas transfusões de rotina, não. E o grande mal desses leucócitos é que eles carregam com eles um potencial imunológico e infeccioso importante, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar aqui, o Bruno vai seguir, mas entre as complicações que a gente pode associar à presença de leucócitos, a gente pode falar primeiramente da reação febril não hemolítica, né, que acho que é o principal aí que o pessoal quer evitar. Então, pacientes que já tiveram reações febris não hemolíticas costumam receber
hemocomponentes leucorreduzidos. Então, como é que acontece isso? São citocinas inflamatórias que são liberadas ali durante o armazenamento das plaquetas, das hemácias principalmente. É um fenômeno que a gente chama na academia de lesão por estocagem. Né? Então, quanto mais tempo o componente é armazenado, maior a liberação dessas substâncias que são substâncias pró-inflamatórias. Outra coisa que os leucócitos podem fazer primeiro que você pode fazer uma alemanização contra antígenos de leucócitos, tá? Então, você pode entrar em contato com o antígeno de leucócito que você não tem e alemanizar, tá? Isso vai ser ruim para futuros transplantes, tanto de medula óssea quanto de órgãos sólidos, e também você mandando uma bolsa não leucorreduzida para alguns pacientes, a gente acaba tendo o aumento da chance de alemanização eritrocitária. Sim, porque você acaba expondo aquele receptor a essas mesmas citocinas, né, e favorecendo um ambiente mais propício, né, para a resposta imunológica, para a resposta inflamatória aí para o receptor produzir esses anticorpos, né, então é meio que como uma imunomodulação, né, Bruno, que a gente estava comentando aqui antes da gente começar a gravação. E o que mais? Isso. E o que mais, Bruno, que a Também. leucorredução faz? Também. Então, até pensando aí, você tinha falado do antígeno HLA, né? E a gente conhece também um antígeno eritrocitário, que é o antígeno BG, né? É um antígeno associado com HLA. Então, às vezes a gente acha assim, Sim. nossa, como que o indivíduo se imuniza, né, Tami, pelo HLA? Então, o leucócito também pode ser uma fonte ali, né, de antígeno estranho, e que o organismo do indivíduo responde, forma o anticorpo contra antígenos BG, né, por um leucócito, mas acaba podendo, sei lá, por algum modo também atingir hemácias. Então, é uma coisa também importante, que a gente não pensa muito, né, mas é algo que pode acontecer, né, Tami, pensando, né, nessa ocasião de você retirar o leucócito e o indivíduo não está exposto ao HLA. O antígeno BG é o antígeno HLA de classe 1. Exatamente, Bruno. Aí você lembrou bem do BG, mas até os outros anticorpos contra HLA, né? Você vai falar um pouco agora mais especificamente de uma situação, né, que é o TRALE, mas o pessoal lá do nosso grupo também estuda bastante anticorpo anti-HLA, né? Então, para Isso. transplante, principalmente, isso é uma preocupação, né? Isso mesmo, Tami. E você lembrando aí sobre o trale, né? Então a Tami já falou que de uma reação transfusional, que é a reação febril não hemolítica, né? É uma reação, né, Tami, que é a top das tops, é a que mais acontece. Não é grave, mas ela acontece e aí realmente atrasa a transfusão. É bom, né, também te dar uma olhadinha ali no histórico e saber, nossa, o paciente já teve reação antes, né? É a primeira, é a segunda, ó, tem que ser leucorreduzida a partir de agora, porque 2 vezes ele já teve reação febril. Então, tudo isso influencia para você que está na bancada, né? Para você saber qual tipo de componente que você tem que mandar, né? Para não ter esse tipo de reação. E lembrando do trale, né? Também é uma reação transfusional, mas é uma reação muito grave. Aí a gente está falando de uma reação que ela não é comum, ela é bem difícil de acontecer, estou dizendo aqui, é mais rara, mas pode acontecer, e a gente tem formas de conseguir evitar isso. O que é o trale? O trale é lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Existem diversos fatores, né, que podem fazer isso. Mas a presença dos leucócitos, citocinas inflamatórias e tudo, e anticorpos contra o HLA, que a gente estava falando aqui agora, ou também contra antígenos leucocitários ou granulocíticos, né, dos granulócitos, que nosso grupo também de pesquisas, nossos colegas trabalham com isso, né, até a Juliana, né, que participou com a gente aqui, é uma baita pesquisadora nessa área, ela estuda isso, né? Quanto que esses antígenos podem levar ao trale, né? Então, o trale, basicamente, o indivíduo ele forma um anticorpo contra HLA ou contra algum antígeno de granulócito, e isso acaba atingindo, né, granulócitos que estão ali naquele tecido pulmonar, ali no pulmão. E esse é um problema, né? Que essa lesão do pulmão vai ser toda uma reação inflamatória que acontece porque ligou esse anticorpo, ativou ali aqueles granulócitos, e aí começou a fazer lesão ali, né, nos vasos, em todos os vasos que estão ali, extravasa daí líquido e acontece o trale. É uma reação muito grave, né? Como eu falei, é uma lesão pulmonar aguda, e ela é relacionada à transfusão, porque a gente sabe que a transfusão pode ocasionar isso. Uma forma de evitar, nesse caso aí, pessoal, não seria tanto o leucócito, né? Como que poderia ser? A gente pensa já no anticorpo.
o anticorpo vai ser encontrado no plasma, né, Tânia? Então, a ideia, né, o que muitos bancos de sangue faz é não separar plasma que seja de mulheres múltiplas, né, mulheres que tiveram muitas gravidezes. Daí elas podem ter esse anticorpo, né, contra HLA ou contra antígeno granulócito e pode ocasionar o trauma. Então, é uma coisa, né, também que a gente já não retira o leucócito, né? Retirando o leucócito poderia evitar que alguém se imunizasse, mas muitas mulheres se imunizam, né, por também ter contato ou por transfusão, ou também principalmente a gravidez, né? Pode acontecer também tralha. Você fala assim, tralha é só com plasma de mulher? Não, pode ser com plasma de homem também. Então, o homem também, alguns, raras exceções, podem formar anticorpo HLA. Imagina, né, Tami, receber uma É transfusão, mais raro, né? nem lembra que tomou uma transfusão e formou um anticorpo contra É. o leucócito. E aí é uma possibilidade. Outra coisa também, Tami, agora fugindo agora para a parte aí do pessoal que é da sorologia, é importante a gente falar também que você retirando o leucócito, você consegue evitar, então, a transmissão do citomegalovírus, o CMV. Até a nossa amiga que teve aqui, né, a Bia, né, Tami? Ela comentou com a gente, que a gente estava falando, ô Bia, não tem que fazer sorologia para citomegalovírus? Ela falou assim, gente, tem como, tem gente que faz tudo, mas a própria leucorredução faz com que você não transfunda leucócito. Se você não transfunde leucócito, você acaba não fazendo, então, a transmissão do citomegalovírus, porque o citomegalovírus vai estar ali dentro do leucócito do doador. Então, você retirando, você consegue, então, de certa forma, né, Tami, evitar com que ocorra essa transmissão. Mas, pessoal, isso daí é específico para alguns indivíduos, tá? Tem indivíduos imunodeprimidos, então, também que é RN de baixo peso, então tem diversas ocasiões específicas em que você tem que passar sangue leucorreduzido. Então, olha lá, por exemplo, um recém-nascido muitíssimo baixo peso, o médico pediu leucorreduzido, você não entende. Agora você entende. Na verdade, ele não quer que, não tem a ver ele com leucócitos, fazer alguma reação, ele está preocupado com a transmissão do citomegalovírus, né, Tami? Então, retirando o leucócito, pessoal, não estou falando que tem que ser em 100%, né? Então, tem casos específicos para fazer isso. É custo, né, Tami? Então, a gente consegue evitar de Sempre. muita coisa, mas tem custo. Pois é, Bruno. E às vezes tem até alguns hospitais que têm esse protocolo, né, de mandar filtrado para todo mundo que está na UTI. Eles escolhem algumas populações que são ali mais imunossuprimidas, mais tendenciosas a terem alguma reação nesse sentido de tudo que a gente conversou aí. E, Bruno, não sei se você sabe, mas claramente você sabe, mas o pessoal pode ser que alguém não saiba aí, que tem tipos diferentes de leucorredução, momentos diferentes de leucorredução e, consequentemente, equipamentos de leucorreduzir diferentes. Então, a gente tem a forma de fazer leucorredução pré-armazenamento, que é aquela que, quando a gente faz leucorredução em concentrado de hemácias, você faz uma coleta, que é geralmente com as bolsas quádruplas, né, que tem aquele filtro já inline, você faz o fracionamento, então você faz a primeira centrifugação ali, separa o concentrado de hemácia, depois que você tira o plasma, você já põe esse concentrado de hemácia para leucorreduzir, é na hora, né, que você já faz. Então essa opção é super prática, é super fácil, se alguém pedir alguma opinião minha, é essa daí que é a melhor forma de você fazer leucorredução, né, então, de concentrado de hemácia, então é a mais indicada. E quando você faz coleta também por aférese, então de plaqueta, por exemplo, que é o mais comum, que o pessoal está mais acostumado, o próprio equipamento já tem também para fazer essa leucorredução, né? Então, concentrado de plaqueta por aférese já está filtrado, você não precisa fazer aquela leucorredução que a gente faz, por exemplo, do pool de plaquetas, quando é solicitado o leucorreduzido. Então, essa é a primeira possibilidade que você tem ali de leucorreduzir. A segunda, eu acho que é a mais comum, né? Que é antes da liberação da transfusão, que é aquele feito dentro da agência transfusional. Então, chegou um pedido de concentrado de hemácia filtrado. Então, você vai pegar um concentrado de hemácia que está lá armazenado, guardadinho, você vai leucorreduzir ele ali dentro da agência transfusional. Lembrando que quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento, a gente tem que escolher bolsas mais recentes, de coleta mais recente. Senão, você não vai ter um resultado de leucorredução tão eficaz quanto, né, você vai gastar um filtro para nada, essa é a verdade, né, vai ser mais
como um placebo mesmo, porque a gente já falou sobre a lesão por estocagem, dá para fazer um episódio só falando sobre lesão por estocagem, né, Bruno? Então, se você não escolhe uma bolsa mais recente, você filtra uma bolsa vencendo hoje. Bruno, o que acontece? Tami, na verdade, não é o recomendado, né? Então a gente sabe que os leucócitos, como você falou, lesão de estoque acontece. Então as citocinas inflamatórias, tudo começa ali já sair, né, do leucócito, o leucócito começa a se destruir e liberar essas citocinas. E aí você não vai estar ajudando muito o indivíduo, porque vai estar passando todas essas citocinas para ele, dando mais chance ainda de ter reação febril, né? E uma outra coisa também, outra vantagem, eu tô falando que é vantajoso, pessoal, fazer o pré-armazenamento, como a Tami falou. Realmente é bem vantajoso para você evitar essa lesão de estoque. E você já tirou o leucócito, não vai ter mais liberação daquelas toxinas em grande quantidade. Uma outra coisa também, que, tipo assim, o pessoal geralmente até conversa já com o pessoal da agência não, tô dizendo do banco de sangue em geral, para saber mais ou menos qual que é a tipagem sanguínea. Então, aquele doador que a gente já entrou ali para gente, e a gente já tem uma ideia ali que, né, qual que é o tipo sanguíneo dele, já tem um histórico, tem gente que eu sei que faz leucorredução pré-armazenamento naqueles doadores que eles já sabem que são O. Então já tem história que é O, então a gente sabe assim, pô, gente, qual que Sim. vai usar mais? Por exemplo, imagina se você vai e leucorreduz uma bolsa que é AB. Nada contra o AB. Só que se for gostar de hemácia que ele é AB, é muito difícil de ter algum receptor que vai receber, né, Tami? Então a gente sabe que, uma coisa, o plasma AB é ouro, tá, pessoal? Mas a hemácia vai ser algo que pode ficar lá parado. Então a gente já vê lá, pessoal, geralmente já vê ali, sabe, a tipagem ali que tá, O positivo, A positivo, filtra, né? Por exemplo, tem 100 doadores hoje. Imagina, nossa, que banco de sangue top, né? 100 doadores hoje, né? Então, 10% vai ser reduzido, tá? Então, já chega lá, o pessoal da enfermagem já separa 10 bolsas, que a Tami falou, né? Bolsa que tem o filtro inline, filtro já ligado. Então, tá aqui, A pessoal, são quádrupla. essas 10. Chegou aqui doador que é O ou A, sei lá, algum tipo sanguíneo que você quer, tem que leucorreduzir, tá bom? Então, beleza. Então, a informação da imunemato, né, Tami? Ali do laboratório que chega lá na hora da leucorredução. É isso, é a união das, como é que fala? Dos setores, né, do banco, do serviço de hemoterapia, porque tem uma pessoa que é responsável pelo gerenciamento do estoque, então, assim como tem uma pessoa que escolhe, hoje a gente vai fazer crio precipitado, hoje não, a gente vai fazer plaqueta, então, tem uma pessoa também que, hoje a gente vai coletar, sei lá, 10 bolsas quádruplas desses X doadores aqui, então, é tudo muito gerenciado, né, o pessoal que não conhece muito costuma achar que é só ir lá doar, não, tem todo o gerenciamento para a gente evitar o uso desnecessário de equipamentos e também evitar o descarte, né, de bolsas, como o Bruno falou, vou filtrar uma bolsa AB, você não vai usar, né, então vamos escolher melhor aí. E, bom, Bruno, aí além dessas formas, que para mim são as melhores, né, claro que o pré-armazenamento para mim é o número 1, tem também como fazer a filtração, né, a leucorredução à beira-leito, que é no momento da transfusão. Então, é um filtro que ele já tem um acesso direto, né? Então, uma vez eu fui filtrar uma bolsa e eu peguei sem querer um filtro que era à beira-leito. E aí, a hora que eu fui... Aqueles equipos que já vem com, É, com o filtro tudo. ele já vem com filtro, e aí já vem o equipo com filtro, e aí eu peguei sem querer, não vi, estava trocado na hora ali, aí começou a pingar tudo no chão. Foi uma confusão lá no banco de sangue, mas é assim, né? Você vai fazer a leucorredução no momento da transfusão, com filtro ali específico, lembrando que essa é a forma de leucorreduzir menos recomendada, até a nossa portaria, se você for ler lá, né, a portaria de consolidação número 5 de 2017, não recomenda esse tipo de leucorredução, né? Isso mesmo, também. E assim, a gente sabe, né, também que às vezes tem uns probleminhas na leucorredução, né? Então, por exemplo, se você não tem informação que o indivíduo tem traço falciforme, né, Tami? Você vai leucorreduzir, esquece, porque não vai passar, né? Porque a hemácia, ela falciza, né? Tem ali dentro do filtro, né? Quantidade de oxigênio, né? A pressão de oxigênio é muito baixa. A hemácia falciza.
trava ali dentro, pessoal, não passa, não tem, você não consegue leucorreduzir. Então, imagina, também você tá lá na beira do leito, passa a bolsa e você não sabe, e aí trava. Você perdeu, né? A gente perde a bolsa. Então, quando é lá dentro, né, do banco de sangue, o pessoal já tem essas informações prévias, né? Tipagem, hemoglobina S, é positivo ou não, ajuda bastante na hora de você fazer a leucorredução, né? E tem vantagens, né, Tami? Então, a gente está falando aqui, a gente está falando de vantagens, né? Que reduz a ação fibrinohemolítica, diminui casos de aluminização de HLA, o que mais? Eficácia na transfusão de pacientes refratários, né, que tem, também ajuda muito. O risco de trale, citomegalovírus para casos específicos. E também resposta inflamatória sistêmica. Tem um estudo, né, também do nosso querido Dr. Bordim, o nosso orientador, que ele O estudou, próprio. né, então ele estudou fora, Canadá, Estados Unidos, ele estudava sobre imunomodulação. A imunomodulação é quando o indivíduo recebe uma transfusão e aí, ou o sistema imunológico dele dá uma rebaixada, ou começa a reagir demais, né? Tem muita coisa ainda para se estudar, então a gente não sabe muito bem o que acontece na imunomodulação, mas a transfusão, ela mexe com o sistema imunológico do indivíduo. Então, se você reduz, né, também a carga de antígenos que está ali, ou seja, vai receber massa, vai receber um caminhão de antígeno, mas aquele caminhão de antígeno que tinha no leucócito, você reduziu, né? Então, é uma forma também de você poder reduzir a chance de ter, né, uma imunomodulação, e como eu falei, né, uma resposta inflamatória mais exacerbada, seja por causa das citocinas que estão ali no leucócito, como também essa questão da imunomodulação. Pessoal, é um tecido, gente, está passando para um outro indivíduo algo completamente diferente. Então, se você tira um pouco dessas características diferentes, a chance do sistema imunológico, né, aceitar isso melhor é muito maior, né? Com certeza, Bruno, é algo que a gente às vezes nem pensa, né? Nem passa pela nossa cabeça. E, bom, e aí falando do Brasil, né, o que está escrito na nossa portaria, que é o que hoje a gente segue, eles recomendam o uso de hemocomponentes leucorreduzidos em situações específicas. Algumas a gente já falou aí. Então, neonatos, né, que são aqueles recém-nascidos, principalmente os menores de baixo peso, né, que é considerado menos de 1,2 kg. Então, esses pacientes, pacientes imunossuprimidos no geral, onquematológicos, os transplantados e aqueles que têm, por exemplo, doença falciforme. É muito importante, porque esse paciente, ele já tem uma inflamação crônica, né, dele, da própria doença. Então, você fazendo uma bolsa leucorreduzida, você está evitando mandar mais inflamação para ele. Então, doença falciforme, todos os pacientes têm que receber leucorredução e qualquer Isso outra é hemoglobina. legal, né, Tami? Pensar no falciforme, que às vezes tem falciforme que tem doador específico, né? Então, entrou um doador específico, a gente já sabe, né, que aquela bolsa é específica, é especial. Aí, que nem a Tami falou, né, se tiver nesse protocolo do banco de sangue, já pega essa bolsa fenotipada e faz a leucorredução dela antes de ir lá para o paciente. Então, é uma ocasião também, né, Exatamente. estamos pensando que a partir do momento que a gente tem informação da fenotipagem, também isso daí pode daí também chegar aí no resultado de uma leucorredução necessária, né? Com certeza, Bruno. E aí outras hemoglobinopatias também, né? Talassemia, enfim. Aí segue as recomendações. Não é obrigatório, né, de forma universal, a gente sabe que a gente falou de custo, é caro, a galera não gosta, né? Mas ainda bem, a leucorredução vem sendo realmente adotada de forma crescente, porque ela aumenta a excelência e a segurança transfusional, não há dúvidas, tem muitos artigos, né, que falam sobre aí as vantagens. E aí, mudando, né, o próximo procedimento especial, modificação de hemocomponentes que a gente vai falar é a irradiação, né, que também só é feita principalmente para hemácias e para plaquetas. Então, ela é usada para inativar linfócitos T. É basicamente essa a função da irradiação, né? E a principal indicação, né, é para você prevenir uma complicação transfusional que, ainda bem, é bastante rara, mas pode ser fatal, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro associada à transfusão. Né? Então, esse é uma reação braba, mas ainda bem, Bruno, ela é rara, né?
E conta pra gente um pouquinho sobre a irradiação, Bruno. Quais são os pacientes, né, que precisariam receber esses hemocomponentes? É diferente da leucorredução? É um pouco diferente, sim, Tami. Então, você até falou, né, da GVHD transfusional, né? Existe também a GVHD também por transplante, mas as histórias do que a gente sabe que a transfusional é muito forte. Então, todo mundo sabe que né, aquele paciente que está em TMO, né, está em transplante, tem todo aquele cuidado, mas em transfusões isso pode acontecer. E é gravíssimo, pessoal. Realmente é algo realmente que é feio de ver. Por que que essa reação imunológica ela é tão grave? Porque você imagina que acontece o quê? O linfócito que veio da bolsa, que veio do doador, ele se instala no organismo do receptor e começa a fazer a festa e começa a atacar o próprio receptor. Então, por isso que a Penny falou, doença do enxerto, né, do linfócito que veio de fora, contra o hospedeiro, quem está recebendo. Então, gente, começa ali uma briga, uma luta, né, do linfócito do doador com o linfócito de quem recebeu, né, então a gente vê, geralmente vê os pacientes têm a pele, parece até que ela está queimada, assim, né, as mucosas também são as primeiras a sofrer. Então, são reações bem fortes. E uma coisa também que a gente gosta de comentar com o pessoal, né, Tami, que sempre tem essa questão de transfusão. Ah, o indivíduo precisa de uma transfusão, né, que seja bem compatível para ele, né? Imagina uma fenotipagem estendida, você não encontra, e aí tem alguém na família que pode ser o doador. Legal, né, Tami? Pô, conseguimos uma bolsa ali que é um fenótipo super compatível. Só que para o GVHD, essa é a cereja do bolo. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que o linfócito de quem está doando e o linfócito de quem está recebendo, eles são parecidos, não são iguais, mas são parecidos. E aí, o sistema imunológico de quem está recebendo não consegue muito reconhecer esse outro linfócito que está chegando. Ele fica meio que de olhos fechados, né? Ele não consegue enxergar que aquilo é estranho. Agora, quando entra um linfócito, né, que é super diferente, é de um doador, sei lá, aleatório, a chance do sistema imunológico de quem está recebendo reconhecer aquilo como estranho é grande. Ele já vai chegar, destrói aquele linfócito, não acontece de VHD. Agora, quando é algum parente, por exemplo, o irmão doou para o outro, eles são muito parecidos. Então, esse linfócito que está indo para o receptor, ele é perigosíssimo, porque ele pode não ser reconhecido e tentar fazer a festa ali. Então, esse que é o grande problema. Então, qualquer doação, né, Tami, que seja aparentada, que a gente fala, né, Tami, do pai, da mãe, do irmão, do primo, pessoal, tem que irradiar. Irradie, porque é super perigoso isso, né? Então, estou falando aqui já uma indicação, né, Tami, para fazer isso daí. Outra indicação seria o transplante de medula óssea, como eu falei, né? Pós é o mais importante, porque eu falei, paciente de transplante tem esse problema. Imunossuprimidos graves, né? Como eu falei, o imunológico do imunossuprimido ele não vai reconhecer o linfócito como estranho quando chegar ali. Então, ele está em risco. Recém-nascidos de baixo peso, menor que 1.200 gramas, né? Pacientes com linfoma, LMA, anemia plástica, que estejam em tratamento de quimioterapia e imunossupressão. Como a gente está falando aqui de novo. O sistema imunológico que não consegue reconhecer esse linfócito como estranho, está em risco, tá? E pacientes também com uso de outros medicamentos também que podem ser imunossupressores, né? Fludarabina e outros também imunossupressores linfotóxicos, né? Então, esse que é o problema, Tami. Esse caso aí que eu falei é um caso bem interessante, né, Tami? Às vezes você achou lá uma bolsa fenotipada de um parente, mas não esqueça, precisa da irradiação. É uma, né, Tami, que é uma irradiação gama, né? A gente fala irradiação, o que que é? É uma irradiação gama. Eu lembro de eu entrando lá, Tami, lá no hospital, né, estagiário, e aí o pessoal, cara, vai fazer irradiação. Nossa, que legal, né? Não, tem tudo um aparato, gente. Por quê? Gente, é um equipamento que está liberando irradiação ali, né? Uma fonte radioativa que está ali dentro, jogando a radiação ali naquela bolsa. Não pode nem ficar naquele local por muito tempo. Então, eu lembro que o pessoal, tipo, recebia periculosidade, né? Porque estava mexendo com uma fonte radioativa. Pode fazer assim, né? Também tem aparelhos que você encaixa numa cubinha, né? Você coloca lá dentro do equipamento. Ou também pode ser feito também com
Equipamento de raio-x também, o pessoal também utiliza, mas tem que ter ali uma dosagem para fazer isso, né? Então, a dosagem que a gente sabe é 25 centigrays no centro da bolsa, e aí geralmente a gente usa uma etiquetinha, e essa etiquetinha ela muda de cor quando irradiou, né? É um controle de qualidade para saber se irradiou ou não. Então, e como acontece uma irradiação também, né? Também a validade da bolsa diminui. Então, fiquem de olho nisso também. E um outro problema também, né? Também a gente estava falando aqui de lesão de estoque. Isso pode causar um tipo de lesão também nas hemácias, que faz com que elas liberem mais potássio, né? Liberem mais potássio, e aí a sobrevida das hemácias realmente diminui, e isso pode ser um perigo, principalmente para recém-nascido, né, cara? Então, para recém-nascido, vocês vão ver protocolos, né? Então, é uma bolsa bem novinha, foi coletada recentemente, irradia, transfunde. Não é aquela bolsa que você irradiou depois de 20 dias, vai transfundir no recém-nascido, não. É muito perigoso isso. Então, tem que ser uma bolsa bem novinha, né? Também bem bebê, para transfusão de bebê. É isso aí, Bruno. Você falou bem, a liberação de potássio, né? Tem até alguns artigos que eu li para o curso de transfusão em recém-nascido, e até um trabalho que acho que eu não lembro agora qual serviço de hemoterapia do Brasil foi que mandou para o hemo, mas eles fizeram um teste avaliando a lavagem das bolsas irradiadas para que a lavagem, que é a próxima procedimento que a gente vai falar, mas eles faziam a lavagem para tirar o excesso de potássio, né? Porque realmente pode ser tóxico para alguns grupos de pacientes. Mas é isso aí, a irradiação, eu acho que a gente tem que ficar atento também, não só com a irradiação, também com a leucorredução, porque às vezes vem um pedido, a gente sabe que aquele paciente precisa daquele procedimento, daquela modificação, o médico não solicitou. Então, cabe a nós também avaliar ali e sugerir, falar com o médico hemoterapeuta para ele conversar com o médico que solicitou, porque às vezes o médico que solicitou não sabe, né? Ou pediu, o que acontece muito, né? Pede tudo que está ali, tudo que tem direito, tudo que está no sistema, vem. Leucorredução, irradiação e lavagem, ou não pede nada, né? Então, você viu que o paciente faz uso de fludarabina ou claridribine, que são medicamentos que é muito clássico a gente ver em pacientes oncohematológicos, né? Então, você já essas medicações, elas pedem o uso da irradiação, que o risco de GVHD associado à transfusão é maior, recém-nascido baixo peso, enfim. Então, você também tendo esse conhecimento que a gente te passa aqui, é interessante, importantíssimo para uma transfusão aí mais segura, né? E aí, então, já puxando, né, para o próximo procedimento, que é a lavagem, né? A lavagem, ela é a menos comum dos procedimentos, então você não vai ver fazendo diariamente, mas é, assim, extremamente útil em algumas situações, né? Então, a lavagem tem esse nome, mas na verdade ela é como se fosse uma redução do plasma dos hemocomponentes. Então, a gente faz com hemácias e plaquetas. No caso das hemácias, a gente faz uma lavagem com solução fisiológica na bolsa toda e tira o restinho, né, de plasma que tem ali, porque ficam os 2 dedinhos ali, né, de plasma, e a gente tem que retirar. Junto com esse plasma vai sair proteína plasmática, citocinas, alguns resíduos que possam causar reações alérgicas graves, que é a principal indicação desse procedimento de lavagem. Então, mas reações alérgicas graves, né? Não é uma reação alérgica que deu só um prurido, não. Reação de anafilática mesmo, aquela que fecha a glote e tal, bem grave. Né? Então, aí é uma indicação, a principal indicação. E com as plaquetas, a gente faz a mesma coisa, a gente faz uma lavagem, depois a gente faz uma centrifugação e tira o excesso ali de plasma, e repõe, né, a gente repõe porque fica um pouquinho de plasma para as plaquetas conseguirem ser transfundidas, né, aí a gente recoloca ali solução fisiológica, as plaquetas ficam bem branquinhas, não sei se o Bruno já fez esse procedimento, elas ficam bem claras, né, ficam bem transparente ali, é até engraçado de ver. Mas é um processo... Já vi. Então, e é um processo muito demorado, né, Bruno? Fora os riscos de contaminação, porque a gente faz tudo isso em sistema aberto, né? Não tem como. Isso mesmo, também é um trabalhoso para o pessoal que está ali no banco de sangue. Simplesmente vir um pedido médico falando assim, preciso de uma hemácia lavada. Gente, tipo assim, para tudo,
para a agência transfusional, para o banco de sangue, e vamos ter que lavar. Então, gente, é um procedimento que vai demorar horas para ser feito. Você tem que fazer, daí né, também tem controle de qualidade, daí tem que ver hematócrito da bolsa que ficou, e aí testa de novo, lava de novo. Sistema aberto, pessoal. Então, um sistema que, né, também você falou, pode transmitir algo, alguma coisa ali. E tanto que depois, né, também de preparado, a hemácia ela dura por 24 horas e a plaqueta por 4 horas. Então tem esse problema, gente. Então é um procedimento que, né, realmente a gente tem que abrir a bolsa para fazer, são várias fases para centrifugar. Então, realmente, quando o médico pede, às vezes também, por exemplo, eu já vi muito médico simplesmente confundir filtrado com lavado. Acho que no dia a dia do pessoal, o pessoal até comenta aí. Eu acho que é algo que deve acontecer meio frequentemente. E imagina você colocar todo o pessoal do banco de sangue fazer uma hemácia lavada. E não, esqueci. Era para ser só filtrado. Realmente é algo profundo demais. E para que a gente faz essa lavagem, Tami? Então, tem alguns pacientes que têm aqueles históricos de alergia, né? O paciente recebe uma vez, teve né, aquela alergia, depois uma alergia mais grave, e aí realmente aí tem indicação. Então, aquele paciente que teve alergia, você viu, ou então até em outros casos também, né? Pacientes que têm deficiência de IgA. Os pacientes que têm deficiência de IgA, eles formam anticorpos anti-IgA. Falando IgA é imunoglobulina A. Essa imunoglobulina A, né, se ela está na bolsa, né, ela pode, né, ser uma fonte ali para esse anticorpo do receptor fazer uma reação, né, formar esse imunocomplexo e dar daí, então, essa reação alérgica. Então, é algo realmente mais raro, né, Tami? Esses casos, né, paciente com deficiência de GA, mas a transfusão de hemocomponente tem que ser realmente lavada, para evitar, então, a passagem dessa imunoglobulina A para quem é deficiente, tá? E alguns casos também de pacientes neonatais também é solicitado isso, né, mas tem protocolos específicos, e é sempre bom estar conversando, né? Tem a equipe médica, a equipe da agência, a equipe do banco de sangue, que está lá para a centrífuga lá preparada para fazer a lavagem, tem que estar todo mundo se conversando ali, né? É isso aí, tem que ser realmente muito bem indicada, né? Tem que ser uma indicação bem precisa, né? Porque realmente tem alguns riscos associados aí. E só lembrando, porque a gente escuta, né, algumas coisas por aí, e lavar hemocomponente não modifica a membrana da hemácia, né? A hemácia ela continua lá, intacta, com todos os antígenos dela. Então, lavar hemácias não significa que eu retiro, né, antígeno da membrana, tá? Então, realmente tem uma indicação bem restrita, certo? Bom, acho que é isso, né, Bruno? É isso, estamos falando aqui de 3 procedimentos especiais muito importantes para o dia a dia, e eu acredito para todo mundo que trabalha em banco de sangue, desde a coleta até o pessoal ali da agência, todo mundo está envolvido e tem que entender isso, né? Então, achei que foi muito válido esse nosso papo aí de hoje. É, isso daí, esses procedimentos fazem toda a diferença, né, na transfusão, e a gente saber, né, ajustar cada detalhe é sempre melhor. Quando a gente fala de leucorredução e radiação, não é que a gente está tentando ali gourmetizar, né, ou encarecer o hemocomponente, mas é individualizar mesmo o cuidado, porque cada caso é um caso, né, respeitar cada necessidade clínica com ciência, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente quer trazer aqui, né? Ciência. Isso mesmo, Tami. Tem muita publicação sobre isso, né? Tá. Principalmente essa questão que a Tami falou, lesão de estoque, leucorredução. Foi muito estudado, pessoal. Então, realmente é algo que tem comprovação, que realmente faz diferença para quem vai receber a transfusão. É isso aí, tem muito artigo de anti-HLA, anti-HNA, né, Bruno? Até a gente aqui no ABOcast, se você for buscar outros episódios, a gente falou, tem um episódio só de antígenos de neutrófilo, enfim, tem tudo aí que você pode estudar e conhecer e garantir mais conhecimento para você aplicar na sua prática, né? Bom, esse foi mais um episódio do ABOcast, Bruno, espero que todo mundo tenha gostado. Então, se você gostou, favorite a gente aí, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal.
E é isso, o Biocast é o podcast que te tira do sufoco no plantão, né, Bruno? É isso aí, Tami. Vamos tirar o pessoal do sufoco do plantão aí. E com mais segurança aí no Nemato, que é isso que todo mundo está buscando. Com certeza, segurança e autonomia, né? Todo mundo quer aprender a se virar sozinho. Isso. Então, até a próxima, Beleza. Bruno. Até a próxima, pessoal. Beleza, até pessoal. Tchau, tchau.